Hoje vamos elencar as seleções, né? Em algumas categorias, seleções da Copa do Mundo nesse vídeo. Nosso canal é novo, meu nome é Alex Casso, tô criando e esse é o nosso primeiro vídeo do nosso canal. Então já se inscreva, ative as notificações para você fazer parte desse nosso projeto. Sou apaixonado por futebol, futebol brasileiro, futebol internacional, apaixonado por comunicação. Então esse é um objetivo, um projeto que durante a Copa do Mundo a gente vai estabelecer algumas metas, né? Para a gente alcançar até no fim da Copa, mas sem pressa para crescer, mas muita fome e muito conhecimento para a gente poder compartilhar. Então, hoje a gente vai elencar as seleções, né, na Copa do Mundo, em algumas categorias que eu entendo importantes. A primeira categoria é favoritos. E aí, não muito surpresa, né? Eu quis trazer quatro favoritos e não muito surpresa, talvez por incrível que pareça, a maior surpresa aqui seja o Brasil, né? Numa Copa do Mundo ser surpresa, mas vai muito pelo que foi o Brasil nesses últimos 4 anos. A primeira seleção que eu coloco é a Argentina, mesmo que eu não tenha gostado desse ciclo, né? Tenha sido um ciclo muito bagunçado da seleção argentina, um ciclo que a AFA larga um pouco da seleção, né? Faz algumas mudanças no futebol argentino, mas não teve muitos testes, né? Não joga com muitas seleções europeias, mas mesmo assim é campeã da Copa América contra a Colômbia, né? Elimina o Uruguai na trajetória, né? Se eu não me engano. Acho que eu estou até errado, mas eliminou, né, a Colômbia na final, é campeã em cima da Colômbia, mas mesmo assim não tem teste contra a seleção europeia, as eliminatórias não da América do Sul não gera mais muito teste, né? Porque hoje de 10 seleções vão passar 7 e uma para repescagem. Então, enquanto o Brasil não teve confrontos tão equilibrados, muito por conta do Brasil. Mas mesmo assim é um 11 inicial muito forte, uma coluna dorsal muito forte. Quando a gente vai olhar para Dibu Martins no gol, atual campeão da Europa League, Otamendi ainda é um zagueiro a nível, talvez não mundial, mas internacional, né? Continental. O Christian Romero ainda é um zagueiro de elite. Times da Espanha demonstram muito interesse nele para sair do Tottenham. Acredito que depois da Copa do Mundo ele não seguirá em Londres, mas ainda tem Enzo Fernandes Depou hoje no Inter Miami, mas sai do Atlético Madrid como titular daquela equipe do Atlético Madrid. E tem um peso, porque o Atlético Madrid, com esse elenco, chega à semifinal de uma Champions League. McAllister talvez tenha sido desse meio campo que fez a pior temporada, né? Apesar que não se salvaram muitos ali daquele time do Liverpool, né? Mas aí a gente vai para o ataque, tem Messi, simplesmente, e Julian Álvares, que se a gente faz um recorte de 10 melhores jogadores dessa temporada, o Julian Álvares precisa estar, porque faz uma temporada de excelência no Atlético Madrid. É o principal jogador daquele time que chega à semifinal. E aí entrou alguns nomes, né, para renovar. A gente vai olhar o Juliano Simeone entra, faz uma belíssima temporada e tantos outros nomes, né? E a gente vai olhar e não tem como não colocar a atual campeã, né? Que chega a, se chega a conquistar esse título, é um bicampeonato muito difícil, só o Brasil em 58-62 e a Itália em 34-38, que conseguiu um bi seguido, né, consecutivo, então para ficar de olho. O Brasil, né? E aí o Brasil está aqui muito mais pelo que é do que pelo que fez, né, nesses últimos 4 anos. É um, a gente não precisa falar do ciclo, um ciclo totalmente bagunçado com os três treinadores. A gente vai fazer um vídeo somente do Brasil, né? Do que a gente acha do Brasil. Mas é um ciclo muito bagunçado. Mas ainda assim é um time, uma seleção com 5 Copas do Mundo. É uma seleção que sabe jogar esse torneio e tem um treinador extra classe, né? Das 48 seleções, com certeza temos o melhor treinador do mundo. Não considero ele do mundo no modo geral, né? Acho que ele está abaixo de alguns, como o Ancelotti, Guardiola, até mesmo o Vicente Company do Bayern de Munique, o Arteta, mas até mesmo o Hans Flick, né, do Barcelona, mas quando a gente olha pro Campeonato Mundial, né, as 48 seleções, o Brasil tem o melhor treinador do mundo. A Espanha, né, a gente talvez desses quatro é o que tenha feito o melhor ciclo desses últimos 4 anos, né, da última Copa até essa, a gente vai ter uma Euro no meio, né, vencendo.
com autoridade, jogaram bem, jogou bem em todos os jogos da Eurocopa 2024. Uma geração fortíssima, um meio-campo fortíssimo, um estilo de jogo muito bem padronizado, muito bem treinado pelo De La Fuente. O que às vezes vai mostrar algum sinal de alerta para a seleção espanhola é como que vai chegar fisicamente, né? A gente vai olhar na equipe do Arsenal alguns jogadores espanhóis que estão, né? Já teve o corte do Mikel Merino, muitos jogos na temporada, muitos minutos jogados na temporada. O Yamal não sabemos como que vai chegar na Copa do Mundo. As notícias dos tabloides espanhóis é que chegará apto já para o primeiro jogo, mas veremos. Nico Williams também, não sabemos como que vai estar, porque a temporada dele foi muito abaixo no Atlético Bilbao, fisicamente, tecnicamente, taticamente. Então, está muito mais pelo que fez, essa sim, muito mais pelo que fez nesses últimos 4 anos, do que pelo que é. A França, e aí a gente vai chover numa olhada, né? França, quando a gente olha para a seleção francesa, a gente vai ver um trio de ataque que facilmente seria um trio de prêmio de melhor do mundo, né? Mbappé, temporada, talvez um dos poucos tenha se salvado no Real Madrid, uma temporada de muitos gols. Ficou às vezes devendo um pouco na questão de títulos, né? Dembélé, que nessa reta final de Champions League fez uma temporada e um fim de temporada de melhor do mundo, né? Que ele foi já eleito. E o Olise, que foi a sensação do futebol europeu. Chegou na final da Champions por alguns detalhes, mas teve, após jogos da eliminação do Bayern em cima do Real Madrid, já cravavam o Olise como candidato ao melhor do mundo. O que pega vai ser essa briga de ego, né? A gente sabe que o francês, de modo geral, os jogadores franceses são muito egoístas, né? Tem um ego muito difícil de trabalhar. Mbappé, não preciso nem falar qual que é o temperamento dele, né? O Olise, a gente vê que não é um jogador tão aberto, né? Até mesmo por ser inglês, né? Tem um inglês dentro da seleção francesa e o Dembélé também. Então, é uma corrida por prêmio de melhor do mundo que pode afetar a seleção francesa, sim. Até que ponto os jogadores estarão jogando pelo título da Copa do Mundo ou pelo prêmio de melhor do mundo. Outra categoria que a gente elencou aqui é o pode surpreender. Então, e aí eu coloquei a seleção da Noruega, a seleção da Argélia, a seleção japonesa, a seleção norueguesa. Vou ser bem sincero, não estava aqui nessa primeira lista minha, mas o que eu assisti um amistoso e fui ver como foi a preparação dela nesse ciclo. A seleção norueguesa é muito forte. Ela caiu num grupo um pouco complicado, né? Ela caiu no grupo da França, do Senegal. Deixa eu ver. Só esqueci o outro, mas da França. França, mas é uma seleção que faz uma eliminatórias muito acima. Caiu no grupo da Itália, a gente sabe que ultimamente a Itália não vem sendo uma presa tão difícil, né, para se vencer, mas classificou goleando a Itália por 4-1 e 3-0 nos dois jogos, com facilidade naquele grupo. Que a gente teve até alguns momentos que a gente falou que a Itália precisaria vencer, o que já era difícil para a Itália vencer nas eliminatórias, mas torcer contra a seleção norueguesa era muito difícil. A seleção norueguesa vem com um time muito bem experimentado, muito bem planejado, uma seleção com jovens, seleção jovem, que está na Premier League, né? A gente vai ver vários jogadores da Premier League, mas não, o Premier League não é sinônimo de sucesso, verdade, mas são jogadores que estão jogando o mesmo campeonato. E isso num planejamento de seleção conta muito. Conta muito os jogadores estarem no mesmo campeonato, porque é o mesmo nível de enfrentamento, é o mesmo nível as mesmas metodologias, né? Querendo ou não, a metodologia do futebol inglês é diferente do futebol espanhol e assim sucessivamente. Então isso conta muito. Tá num grupo muito difícil: França, Senegal, Iraque e Noruega. Iraque, saco de pancada. Acredito que vai perder talvez até mesmo de goleada em todos os jogos. Mas eu acho que vai brigar muito forte, muito equilibrada a briga de Senegal e Noruega por esse segundo lugar. E, a depender, né, agora com esse novo formato de competição, possivelmente classificando como terceiro lugar. É uma seleção, alguns nomes só que a gente pode olhar ali. Haaland, né, que dispensa comentários, vai ter o Sorloth, acredito muito, não vão jogar juntos, né, Sorloth e a Haaland, mas
é uma opção muito forte para a seleção norueguesa. Foi destaque para o Atlético de Madrid em alguns momentos ali da temporada. Foi uma válvula de escape para troca de estilo de jogo. A gente vai ver esse Antônio Nusa. É um jogador muito agressivo, jogador muito vertical que está no Leipzig. Aí a gente vai ter o Odegaard, que dispensa comentário, a temporada que ele fez no Arsenal. Oscar Bob, formado ali no Manchester City, agora se transferiu para o Fulham. Vai ter o Rierson, que é um lateral muito ofensivo, um meio-campista que joga ali na área, muito ofensivo do Dortmund. Então, time muito bem experimentado. A Argélia, seleção argelina, acredito que pode vir a surpreender. Eu tiro o Marrocos, né, ali da África, porque eu acho que o Marrocos já não é uma surpresa, Senegal já não é uma surpresa, mas a seleção argelina pode sim. Jogadores de alto nível ali, principalmente ali no meio-campo. É uma seleção muito forte fisicamente, está no grupo da Argentina, vai brigar com a Áustria pelo segundo lugar. Eu colocaria ela como possível segundo lugar desse grupo. Não é uma seleção que vai tomar goleada da Argentina, que também é muito importante nesse formato agora de Copa do Mundo, não tomar goleada. Então, bem forte. E a seleção japonesa, que é uma seleção que vem forte, fez um ciclo muito forte. A seleção que possivelmente é a melhor geração do futebol japonês e com jogadores experimentados também na Europa, na Premier League. Teve dois cortes que eu acho que é muito importante, é verdade, que é do Minamino do Mônaco, né, vinha fazendo uma grande temporada pelo Mônaco, e do Mitoma do Brighton. São dois jogadores que estavam num nível muito alto nos seus respectivos times e respectivas ligas, mas mesmo assim, a gente vai olhar, vai ver o Endo do, do Liverpool, vai ter o Ito, zagueiro do Bayern de Munique, então uma coluna dorsal muito forte, um estilo de jogo muito bem padronizado, então acho que pode vir sim a surpreender. Está no grupo ali da Holanda, da Suécia, de outra seleção que agora e da Tunísia. E, então acho que vai brigar para um segundo lugar ali com a Suécia e fazer um jogo muito difícil contra a seleção dos Países Baixos. Outra categoria que a gente colocou aqui é o ficar de olho. E a gente vai achar um pouco estranho a Alemanha aqui, porque eu não acho que a Alemanha entra como favorito para essa Copa. Acho que essa geração alemã vem muito favorita para a Copa de 2030, porque a seleção jovem tem 6 jogadores acima só de 30 anos, e a gente sabe como que a seleção alemã trabalha muito isso após fracasso. A gente vai olhar ali em 2014, veio, não teve o fracasso que teve agora, mas foi uma seleção preparada, experimentada em 2006, 2010 para ser campeã em 2014. E dessa vez eu enxergo que a Copa de 2026 vem muito nessa pegada porque fez uma Copa horrível em 2018, né? Não classificando na primeira fase. Uma Copa do Mundo 2022 horrível, não classificando na segunda fase, na própria segunda fase também. Mas vem com uma geração muito bem renovada, alguns nomes acima de 30 anos. A gente vai ver o Leroy Sané, a gente vai ver o Jonathan Tah, Neuer, mas é, mesmo assim, tem que ficar de olho, porque é uma seleção que, mesmo sendo preparada para a Copa de 2030, vem muito forte. Seleção marroquina. Acho que é um grande desafio do Brasil na primeira fase. É, e vem muito forte para surpreender de novo. Então, fica de ficar de olho. E a seleção portuguesa, que se tivesse 5 favoritos lá, né, se eu pudesse pôr 5 favoritos, seria a minha quinta. Porque, sem dúvidas, tem o melhor meio-campo em nome, né? Melhor setor de meio-campo. Se a gente vai olhar Vitinha, João Neves, Bernardo Silva e Bruno Fernandes. A gente tem 2 campeões da Champions League, destaque do PSG e o melhor meio-campista e, para muitos, o melhor jogador da Premier League, que foi o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva. Além do ataque, além de Cristiano Ronaldo, né? É o maluco da bola. A gente vem para um ponto também muito importante que é a artilharia, que eu acho que vai ficar entre esses dois. E aí a gente pode ter uma briga por artilharia de todos os tempos dentro da Copa do Mundo, entre Messi e Mbappé. O Messi está com 13, precisa de 3 gols para encostar e 4 para passar close, e o Mbappé vem com 12, logo atrás, um gol. Então acho que vai ser uma briga. Dentro dessa briga pelo título, vai ter essa briga pela artilharia entre Messi e Mbappé. Eu acho que o Mbappé possivelmente será o maior de todos os tempos, artilheiro de todos os tempos, do bom tempo, porque ele tem mais uma Copa. E nesse formato de agora tem encontros um pouco mais fáceis. A Argentina vai jogar contra a Jordânia. Então acho que será um jogo que o Messi vai jogar para ser o maior artilheiro de todos os tempos e o Mbappé tem um confronto contra o Iraque. Então acho que dificilmente o Klose sai dessa Copa do Mundo, né?
continua sendo o maior artilheiro de todos os tempos. E, para encerrar, né, a revelação de, se a gente for levar em conta a revelação como a primeira Copa do Mundo, eu acho que só por questão de lesão, se ele não conseguir terminar essa Copa, vai ser o Lamine Yamal. Eu acho que a Espanha chegando numa possível Copa do Mundo, não tem como ele não ser o destaque. Eu acho que a seleção espanhola gira muito em torno dele, numa ponta, o Nico Williams na outra, mas principalmente em cima dele. É um jogador totalmente fora da curva, fora de série. Então, acredito que ele vai ser revelação. Acho que o único que poderia brigar com ele, viu, é o Estevão, mas infelizmente o Estevão foi cortado, o maior baixo do futebol da seleção brasileira. Mas então acho que isso ficou muito. Talvez seja o que eu achei mais fácil de tentar prever, é a revelação da Copa do Mundo. E eu não coloquei aqui, mas eu acho que a maior incógnita dessa Copa do Mundo é a seleção inglesa. Acho que a seleção inglesa, o Thomas Tuchel, se perdeu um pouco nessa convocação dele, tá? Deixando o Cole Palmer fora, outros jogadores com a justificativa de uma temporada abaixo do Foden. Então ele coloca 3 temporadas no lixo, né? Acho que o Cole Palmer e o Phil Foden faz 3 temporadas fortíssimas e ele exclui isso para colocar outros jogadores que também não fizeram também uma grande temporada. Tem o Harry Kane, mas o Tuchel vem com muita pressão, principalmente por ser alemão, né? A gente sabe da rivalidade Alemanha e Inglaterra, mas esse é o choro da minha filha, gente. Pode ficar sossegada. Acabou de acordar. Tô gravando esse vídeo aqui no feriado de Corpus Christi, acho que vai amanhã, na sexta-feira. Mas então, voltando, acho que a maior incógnita é a Inglaterra. A Inglaterra pode surpreender, chegar numa semifinal e pode surpreender no passado umas oitavas, 16 avos de final. Esse foi o nosso vídeo. Se você concorda, discorda de alguma coisa, comenta aqui, compartilha com alguém. A gente vai voltar para falar muito de seleção brasileira, então acho que precisa de um vídeo só da seleção brasileira, para falar também de como o futebol, o Campeonato Brasileiro termina antes da Copa do Mundo. Mas esse é o nosso vídeo de hoje. Com certeza, não vou acertar tudo. É muito difícil prever, porque a Copa do Mundo é um torneio que tem vários torneios dentro dele. Mas esse é o nosso vídeo. Compartilha, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, beleza? Até mais!